Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno ela esteja sobre a vida de vocês e de toda a sua família. Mais uma vez aqui é André Campos, do canal Família Desperta. Neste vídeo daremos continuidade ao tema Evangelho das Estrelas, a astronomia e a redenção da humanidade. Estamos falando sobre o ciclo das eras e sua correspondência com a nossa história, a história do homem, a partir da rebelião celestial, período em que fomos mornos, e isso causou uma consequência. Falaremos hoje sobre a Era de Virgem, onde deu-se início material ao processo de redenção, idealizado e realizado pelo Pai, seu Espírito Santo e pelo nosso Messias. Vamos seguir em frente. A constelação de Virgem. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Acusador, Satã, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus melarrins foram lançados com ele. Apocalipse 12, verso 1 ao 4 e verso 9. Apocalipse 12 é um grande sinal e tem reflexos no mundo atemporal e na literalidade física a que estamos submetidos. Este sinal fala de um período do Apocalipse, de um sinal físico, mas ao mesmo tempo fala sobre o processo da redenção da humanidade. A mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, fala do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, mãe das 12 tribos celestiais, da Israel celestial. Ela recebe a semente do Pai. É o haja luz da criação no mundo físico. Ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Sol e lua estão diretamente relacionados com a encarnação dos homens. Na cultura hebraica, é dito que quando as almas saem das dimensões celestiais para encarnarem nos corpos físicos, durante a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o Sol é quem envia a alma e a Lua é quem sela essa alma no corpo físico, no material. Conhecimento hebraico, irmãos. Nesse simbolismo dos processos de vida, vemos que o Espírito Santo é quem opera e controla esses processos, através da centelha divina dada pelo Criador. Da mesma forma que a mulher recebe a semente e gera a criança, a energia feminina recebe a centelha divina, gerando e nutrindo os processos que conduzem à vida. As 12 estrelas aqui simbolizando as almas dos seres das 12 tribos celestiais que foram designados a vir à Terra e passar pelo processo de escolha. A mulher grávida, a virgem grávida, é que daria origem aos seres humanos. O filho varão, o primogênito da criação, é o nosso Salvador e Messias. O dragão é o próprio Satanás, que tenta de todas as formas impedir
a redenção dos homens. E o dragão arrastou a 1/3, a terça parte dos seres celestiais, os mornos, os que não se posicionaram na batalha celestial. Logo após, ele próprio foi lançado com os anjos que o acompanharam, o terço que lutou contra o Criador. No mundo espiritual, vemos, portanto, que após a rebelião celestial, houve a queda dos anjos. Todos aqueles seres que decidiram seguir Satanás por conta própria, 1/3, bem como os indecisos, novamente 1/3, foram separados das dimensões celestiais, cheios de sofrimento. A agonia era inimaginável e se estendia por todas as dimensões, esferas, criações, raças, famílias e seres. Os seres foram separados porque, espiritualmente, as instigações egocêntricas e separativas, as manipulações de Satanás nas almas, já não podiam ser interrompidas de forma viável, e era essencial proteger os outros níveis da criação, dos desonrosos e ímpios desejos e efeitos da rebelião de Satanás. Se todos eles fossem deslocados ou mortos devido à privação da centelha divina, ninguém saberia. A família divina poderia continuar vivendo uma vida feliz e satisfatória na criação divina, junto com todas as almas leais, e deixado as outras entidades continuarem no caminho e destino que escolheram. Mas o Criador, com seu ilimitado amor paternal e no respeito ao livre arbítrio, nunca seguiria esse caminho. O que à primeira vista pode parecer horrível, esse distanciamento é na verdade repleto de amor e graça, porque esses seres foram autorizados a seguir seus próprios caminhos, com ou sem Deus, e fazer suas próprias experiências, porém, não no mundo espiritual. Embora essa dispersão em massa tenha sido repentina, cada alma recebeu um caminho individual, dependendo do seu grau de consciência e colocados em vários níveis de vida no mundo material. Este processo é referido na Bíblia como a queda dos anjos. Nós fazemos parte dessa queda. A mensagem central aqui, que pode até te surpreender, é a seguinte: nosso mundo material serve como uma arca para salvar a criação. A criação misericordiosa das dimensões materiais serve de habitat para seres que se desviaram. Foi um ato de graça e amor criar um novo lar para esses seres, em que eles poderiam continuar a ter suas próprias experiências em seu próprio caminho escolhido. No entanto, este caminho levou ao isolamento, porque o Criador representa a luz eterna, o amor eterno, a fé eterna, a sabedoria eterna e o perdão eterno. Consequentemente, a passagem dessas almas do mundo espiritual para o mundo material também foi o primeiro passo da redenção. Basicamente, o plano de redenção pode ser descrito como o plano do Criador e da família celestial, uma expressão de amor para permitir que as almas perdidas voltem para casa. O Criador, a Ruach HaKodesh, e o resgatador da humanidade, Yeshua, reconheceram as consequências que poderiam surgir da escolha e influência de Satanás de seguir seu próprio caminho, de se separar do Pai, a fonte da vida. Foi traçado um plano de redenção, e eles fizeram os preparativos para promover a evolução e resgate da humanidade. Isto nos leva à criação material, ao mundo material, que surgiu diretamente do Criador, como uma espécie de mundo paralelo concebido para almas desviadas. E por que aqui? Porque Satanás era o governante deste mundo, o responsável por essa dimensão, que ficou isolada das outras. Este mundo material é uma réplica do mundo espiritual, exceto pelo fato de estar vinculado à matéria. É mais grosseiro e em um nível muito mais baixo de vibração e frequência. A criação material
depende do mundo espiritual, sendo esta última a fonte de sua criação e sua tábua de salvação. O mundo espiritual existe num lugar distante, no nível mais elevado de vibração, que é penetrado pela luz e pelo amor. Ambos, mundo material e espiritual, estão sujeitos aos mesmos princípios e leis divinas. No entanto, existem diferenças. Os seres do mundo espiritual não estão sujeitos a um ciclo de vida e a morte, nem a doença, tristeza, dor, nem falta de nada. Todas essas são características perecíveis da criação material. A Era de Virgem nos apresenta a mulher virginal, pura. Ela representa o ponto de partida do ciclo reprodutivo e, como produto final, o seu término. Ela é a espiga de trigo, Spica, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, tanto o produto quanto a semente do ciclo da planta. Quaisquer que sejam os termos, a Virgem traz a conclusão de um ciclo e a promessa de outro. Ela é o solstício de inverno, o vínculo terrestre entre o velho e o novo. Por que então atribuir seu simbolismo a uma era terrestre? O que o período considerado pelos povos antigos, de aproximadamente 13.100 a 11.000 anos antes de Cristo, teve a ver com esse arquétipo? De que virgem se tratava? Talvez a palavra terrestre seja a chave. Pois, se a visão dos antigos dizia respeito à natureza e ao homem, tanto mais dizia respeito à evolução da própria Terra. Os dois agora estavam unidos. O homem era o rebento final da Terra, o filho da Terra. Esta, por sua parte, é o útero físico, do qual a humanidade física nasceria. Por isso o Messias, em seu sermão profético, mencionava sobre as dores de parto, sendo um período em que a Terra gemeria de dores, simbolizando e confirmando que aqui é um grande útero, um grande celeiro de geração de seres. Assim, a rua do Pai paira sobre a face das águas, de um mundo totalmente colapsado e desorganizado. A Virgem, o espírito de sabedoria que guiaria a humanidade, vem preparando o terreno, cuidando dos detalhes, como uma mãe que não abandona seus filhos, por piores que eles sejam. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e a Ruach de Elohim se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. E assim podemos começar a desvendar o mistério, a decodificar a visão dos antigos, pois um novo ciclo da história, da nossa história, estava prestes a começar. Agora, a própria Virgem havia concebido e estava grávida. Um novo começo, uma transformação. Sua vinda ao mundo como um todo, anunciando uma humanidade renascida. Um Deus tinha vindo habitar suas entranhas. Uma nova geração da humanidade fora concebida, uma nova ordem fora iniciada. Era chegada a hora das almas humanas assumirem a experiência terrestre. É isso que os símbolos sugerem. Desse útero aquático viria uma nova vida. Da morte do inverno viria uma nova primavera. O mundo sendo liberado e conduzido aos poucos para a habitação humana. A estrela errante regente desta era, o poder opositor era Mercúrio. Em tempos de crise e de transição, ele aparece como se fosse do nada. Em seguida, ele vai embora novamente. Está presente em mudanças e quando algo novo está sendo feito. Ele é um improvisador nato, um oportunista, dos pés à cabeça. Esperto, até enganador. Ele tomará o que precisa, sem o mínimo escrúpulo. Ele é um sobrevivente nato. É interessante esse poder operando nesta era. A maldade, a fagulha do mal,
colocada nos seres que ficaram neutros na batalha celestial. Ficou ali latente, sobrevivente, somente esperando o momento certo de agir. O momento que seria propiciado por Satanás no Éden, como veremos mais à frente. Quando o velho mundo de virgem se aproximava do fim, o novo mundo de leão prometia um grande nascimento, o nascimento do filho varão. Os símbolos dos antigos e os fatos da história formam uma unidade. Com virgem, ao que parece, encontramos a chave do código antigo. Agora podemos girá-la. Pouco a pouco, talvez possamos abrir a porta da mansão celeste e decodificar o resto da revelação contida no Mazzaroth. Queridos irmãos, estamos chegando ao final deste vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Esperamos que este estudo tenha agregado conhecimento e ampliado a sua consciência frente a este mundo transitório que vivemos e a realidade espiritual que sobrepõe a realidade material. No próximo vídeo traremos os mistérios por trás da constelação de Leão. Fiquem todos na paz, na Shalom do Eterno.